Vamos lá comigo para a gente aprender sobre reposição hormonal. Sei que a gente já falou várias vezes sobre esse assunto, mas a gente toda hora vê algo na internet, a gente ouve uma coisa nova aqui, é um amigo que comenta de lá, é uma amiga que também te faz algumas perguntas. Eu amo aprender e os médicos, eles estão trazendo sempre muitas novidades, porque como eu costumo dizer, a medicina não é uma ciência estática, ela é uma ciência em constante evolução. Então toda hora tem novos estudos, novas evidências científicas e a gente vai aprendendo, tá? E apesar da menopausa e também da andropausa serem naturais, serem fisiológicas, ambas tendem a vir acompanhadas de alguns sintomas desagradáveis e que por vezes afetam a qualidade de vida tanto da mulher quanto do homem, né? E a terapia de reposição hormonal é um tratamento que traz aí alívio de alguns sintomas que podem vir acompanhando essas duas fases, tanto para o homem quanto para a mulher. A gente também sabe que, de certa forma, vão proteger o organismo, mas existe também algumas contraindicações. A gente também precisa entender quais são os contras, né? Porque a gente tem os prós, mas também tem os contras. Então a gente vai aprender sobre esse assunto com o médico Dr. Francisco Saracusa Júnior. Seja bem-vindo, doutor. Prazer a gente receber. Vou sentar aqui do seu lado para a gente bater esse papo sobre reposição hormonal. A gente hoje é bombardeado na internet pelo assunto, né? Tem gente que defende de forma ampla, com unhas e dentes até, e nem vê o lado dos contras, dos cuidados que a gente tem que tomar. Mas eu penso que tudo tem perdas e ganhos. Mesmo numa reposição hormonal, a gente precisa ter consciência disso e buscar aí um atendimento sério e seguro, né? Exatamente, obrigado pelo convite, viu? Tem muita gente que é contra, tem muita gente que é a favor, mas o que a gente tem que levar em consideração é as evidências científicas e se o paciente tem a real necessidade. Porque, querendo ou não, tem contraindicações. Não é para todo mundo que tem que fazer a reposição hormonal. Mas todo mundo vai precisar algum dia, tanto o homem quanto a mulher. E hoje a gente tem tido uma quantidade muito maior de pessoas jovens necessitando de tratamentos hormonais. Então tem que levar em consideração várias coisas, tá? Por que hoje a gente tem uma quantidade maior de jovens precisando de tratamento hormonal? Porque os hormônios eles vão caindo com o decorrer da idade, não é? Isso. Mas o mundo que a gente vive hoje, a alimentação, o estresse, o sono, o sedentarismo, a obesidade, tudo isso contribui para os hormônios caírem mais cedo, tanto nos homens quanto nas mulheres. Então, é comum hoje mulher ou homem de 30 anos precisar de tratamento hormonal, já ter diversos sintomas. E aí, a longo prazo, isso pode representar um risco? A deficiência, sim. Agora, a reposição, quando a gente fala em reposição, a gente está falando no nível normal, só que num nível alto, dentro do normal. Então, se a gente está fazendo esse tratamento, a reposição previne doenças. Por exemplo, qual é a média hormonal de um homem, pensando num homem jovem, um homem de 30 e poucos anos? O que ele tem que ter ali bem equilibradinho? Testosterona? Testosterona e estradiol. Estradiol. Isso. Como é que fica essa média? O valor de referência do homem, ele é muito amplo. Então, ele varia muito, de 200 a 900. Tá? Então, se a gente pensar que está 300, está dentro do normal, só que está muito próximo do inferior. Então, a gente sempre vai buscar o limite superior da normalidade, em torno de 700 a 900. Esse é um valor de referência que a gente busca num homem jovem ou até num homem mais velho. Existem métodos naturais, sem precisar da reposição hormonal, para que ele saia desses 300 e consiga dar uma melhoradinha nessa quantidade de testosterona, por exemplo, que é sobre testosterona que você está falando? Isso, existe, tá? Mas não sai de 300 para chegar a 900. Sai de 300 para chegar a 500, vamos colocar assim mais ou menos, tá? Que é atividade física, que é pelo menos ter 7 horas de sono, ter um percentual de gordura baixo, porque quando você tem um percentual de gordura alto, você diminui a sua testosterona e aumenta o seu estradiol. A atividade física, no geral, principalmente fortalecimento de membros inferiores, tá? E alguns alimentos, abacate, alimentos gordurosos como amendoim, chia. Então, esse tipo de nutrição ajuda a elevar, só que não tanto e também não vai sustentar por muito tempo. Agora, é importante que seja tão elevado assim, porque você falou de sair de 300 para 500, pensando que
o valor de referência varia de 200 a 900, que Isso. você falou, fica dentro do fisiológico, né? Isso. E a gente não é todo mundo igual, né? Precisa ser maior que 500? Não, na verdade vai depender muito de sintomas também. Então, assim, se for uma pessoa jovem, muito ativa, que tem 1 milhão de coisas para fazer, às vezes 500 para essa pessoa não está sendo suficiente. Então, tudo vai depender também dos exames e dos sintomas. Porque, assim, 500 para uma pessoa de 90 anos, às vezes é muito bom. Às vezes, para uma pessoa de 30 anos que tem muitas atividades, não é tão bom. Sente muita fadiga, tem o sono prejudicado, muito estresse, e aí não consegue suprir. Então, além dos exames, a gente precisa entender quem que é o paciente, a idade, tudo, e os sintomas. Se ele está tendo uma melhora, se ele não tem sintomas. Se o paciente não tem sintomas, você não precisa tratar com 500, por exemplo. Entendeu? Agora, quais são os riscos de uma reposição hormonal para um rapaz jovem? Você falou que tem riscos de se não fizer. E aí o risco de não fazer, por exemplo, reposição hormonal num rapaz que está aí com 300 de testosterona, quais seriam? Os riscos da pessoa do homem ter uma deficiência hormonal aumento do risco de câncer de próstata. Então se falava que testosterona dava câncer. Na verdade é o contrário. O homem que tem deficiência hormonal tem mais riscos de câncer. Mesmo na juventude? Mesma coisa. O homem pode ter câncer de próstata assim, novinho, com 30 anos? 30, 40 anos pode. Não é tão comum, mas pode. Porque os exames são preconizados a partir dos 40 anos, Exatamente. Né? Mas a gente está conseguindo ver uma taxa de câncer um pouco no pessoal mais jovem. Assim, não dá para falar que é culpa do hormônio, tá? Que é culpa do meio ambiente no geral. Mas o homem que tem deficiência hormonal tem mais câncer. O homem que tem deficiência hormonal tem 4 vezes mais chance de desenvolver diabetes. O homem que tem deficiência hormonal tem mais chance de desenvolver Alzheimer. Mas aí também, o homem que normalmente tem essa deficiência hormonal, ele tem obesidade, ele tem fraqueza muscular, né? Porque também tem estudos que comprovam hoje que o Alzheimer está ligado à falta de uma boa musculatura de membros inferiores, principalmente, né? Isso mesmo. Aí a gente vê uma pessoa que está lá com um baixo índice de testosterona, vai ver o porquê ela se alimenta mal, ela dorme pouco, ela está obesa, ela tem um abdômen, uma circunferência abdominal grande, né? Então é tudo junto. Na verdade não é só uma coisa, né? O conjunto, por isso que tem que olhar o contexto todo. Então também não adianta fazer a reposição hormonal e continuar com hábitos ruins, né? Exato. O cara tá obeso, precisa emagrecer, precisa mudar os hábitos, precisa dormir bem. Só a reposição hormonal emagrece e faz com que a pessoa fique um atleta? Só não. Tem que ter várias outras coisas. Tem que ter alimentação, tem que ter o sono. Às vezes precisa das medicações para emagrecer. Mas só a reposição diretamente não vai auxiliar tanto no emagrecimento. Em combinação com as outras coisas vai ser excelente. Entendi. E tem gente que vai ao médico e fala assim, eu quero tomar uns hormônios aí para ficar magrinho, quero ficar sarado, né? Tem. Não faz a sua parte, tem que fazer o outro lado, porque é importante. A reposição hormonal, por exemplo, numa pessoa mais jovem, ela vai durar o resto da vida? Por isso que se chama reposição hormonal, tá? Então, quando fala reposição, é repor o que está em falta. Então, você vai começar com 30 anos, às vezes, com 40 anos, você está se sentindo super bem e tal, às vezes você tenta fazer a retirada e ver como que é a produção natural desse homem. Isso já é seguro, doutor? Porque a gente está falando muito de reposição hormonal, principalmente para os homens, não há tanto tempo assim, de longo prazo, né? De um rapaz, por exemplo, com 30 anos, começar a tomar os hormônios e ter que tomar o resto da vida. Tem estudo comprovando a segurança de 28 anos de uso de testosterona. Então é seguro, só que depende da dose. Entendeu? Por isso que a reposição não vai manter o seu nível extremamente alto como os atletas de fisiculturismo, por exemplo. Por isso que a reposição ela é segura, porque nada mais é do que o próprio hormônio da pessoa, só que dentro do nível natural, dentro do nível fisiológico. Quais são os riscos para as pessoas mais velhas? A reposição hormonal ela também pode representar um risco cardiovascular, né? Isso, em excesso sim. Quando você está com um nível hormonal acima de 1.000, 5.000, por exemplo, extremamente altos, sim, você tem um risco cardiovascular muito aumentado. Tanto é que você pode até ter uma hipertrofia cardíaca. O contrário também. Se você tem uma deficiência muito grave, você também tem o risco cardiovascular aumentado. O ideal é buscar o equilíbrio sempre, para todos os hormônios, tanto homem quanto mulher.
Bom, a gente falou dos jovens, mas eu tenho uma turma mais madura assistindo ao programa. Quando um senhor precisa procurar um médico para pensar aí na possibilidade da reposição hormonal? Hoje o sintoma que a gente mais observa que tem é o sintoma de cansaço, de fadiga. Muito se liga o hormônio à libido. Só que a libido hoje está relacionada ao hormônio sim, só que tem outras causas, talvez psicológica. Mas o homem vai suspeitar que tem uma deficiência quando ele tiver fadiga, cansaço, o humor mais irritado ou muito ansioso, está começando a dormir mal, então acorda várias vezes à noite. Ele está fazendo alguma atividade física, mas ele não consegue evoluir na atividade física. A ereção matinal. A ereção matinal é um marcador de testosterona baixa. Por quê? Naturalmente, a testosterona tem um pico pela manhã. Se esse homem não tem a ereção matinal, significa que o pico está muito baixo. Isso é uma coisa que deve suspeitar. Além disso, a memória. A memória também. Fica prejudicada. Aí, pensando agora nas mulheres, eu sei que vocês estavam aí loucas esperando esse assunto entrar no nosso campo, né? Então, as mulheres precisam pensar em reposição hormonal a partir do quê? É idade? É quando a gente realmente tem lá a marca da menopausa? O ideal é antes da menopausa. Foi feito um estudo agora em março, mostrando quando que se deve iniciar um tratamento hormonal na mulher. E mostrou que se a mulher começar um tratamento hormonal antes da menopausa, ali no climatério, na perimenopausa, tem um efeito protetor cognitivo. Então tem uma melhora da longevidade cerebral dessa mulher. Que quando começa depois da menopausa, você pode perder um pouco esse time. Então o ideal é sempre antes da menopausa. Qual a idade? Não tem idade certa, porque vai depender muito de sintomas. Então às vezes a mulher com 38 anos está tendo sintomas de climatério. Às vezes com 45. Então o ideal é antes da menopausa. Mas se já está na menopausa, tá? Também pode iniciar e vai ter os mesmos benefícios, só que um pouquinho menor. Uma pessoa que já passou da menopausa, já está há alguns anos menopausada, já está mais velha, ela ainda pode fazer reposição hormonal ou é uma janela e aí perde-se a chance? Excelente. Tem uma janela que a gente chama janela de oportunidade, que são 10 anos. Se a mulher está dentro dessa janela, perfeito, pode começar. 10 anos do quê? De quando começou o climatério até a menopausa? 10 anos de menopausa. 10 anos de menopausa. Isso. Pode fazer. Um ano após a última menstruação, conta 10 anos, é esse tempo. É esse o tempo. Janela de oportunidade. Passou desse tempo e a mulher tem sintomas de deficiência hormonal, para ela iniciar um tratamento, ela precisa de uma avaliação cardiovascular, que aí vai avaliar a parte do cardíaca, a parte das carótidas. Está tudo ok, aí pode iniciar o tratamento tranquilamente também. Agora, também, como homem, eu fico imaginando que não adianta fazer a reposição hormonal se não mudar o estilo de vida, Exato. Os hábitos de vida, né? Se colocarmos na balança hábitos saudáveis e hormônio, o que é que pesa mais? Para que a pessoa tenha longevidade, tenha uma vida cheia de qualidade. Hábitos saudáveis. Hábitos saudáveis. É o que eu sempre falo para vocês. E tem gente que ainda continua com aquele pensamento infantil de falar: é que eu não gosto, Cláudia, de fazer ginástica. Eu vou acordar às 6h30 da manhã, não quero. Então, tem que pensar, porque realmente é o que vai fazer diferença, né? Porque quando você fala de cansaço, de irritabilidade, de motivação, inclusive falta de libido, etc., eu sempre penso nas pessoas que não praticam exercício físico e nas que praticam. A diferença é gigantesca, né? Até para a parte cognitiva, porque esse estudo também mostra que homens e mulheres que têm força nos membros inferiores têm maior dificuldade de ter Alzheimer, por exemplo, né? Exatamente, porque o músculo ele produz umas substâncias que vão melhorar a saúde do cérebro. Tem lá o nome dela, chama BDNF. Essas substâncias são anti-inflamatórias e antioxidantes para o cérebro. Então, as impurezas, as proteínas que causariam o Alzheimer são reduzidas só pelo exercício e pela quantidade de músculos nas coxas. Olha que beleza. Aí sim, às vezes você fala: mas é que eu tô tão desanimada porque tá com uma queda hormonal muito grande, aí também não tem muito pique para fazer ginástica. Então pode associar tudo isso, que aí vai ficar com mais pique de disposição. Exatamente. Tem as mulheres que não podem fazer reposição hormonal também. Sim.
quais mulheres não podem, estão contraindicadas à reposição hormonal? Mulheres grávidas que estão amamentando, mulheres que estão com câncer, tá? Mulheres que já teve, não é contraindicado. Mulheres que já tiveram câncer também não podem. Não é contraindicado. Ah, não é contraindicado? Só se ela estiver com câncer. Só se estiver com câncer. Isso. Se ela já teve câncer, depois de um período ela pode fazer sim. Mulheres que têm doenças como artrite reumatoide, tá? E doenças vasculares, como lúpus, são contraindicações. Contraindicações relativas é a alopécia. Se a mulher tem uma alopécia e ela precisa muito de hormônio, você pode fazer. Mas você tem que ter cuidado que pode ter uma queda de cabelo um pouco maior. Tá? E se a mulher só não tem. Ok. Daqui a pouco eu vou deixar uma perguntinha no ar, eu volto aqui, o doutor responde e responde a sua dúvida também. Se você tem dúvidas, manda. A minha dúvida é, existe um método de reposição hormonal melhor ou pior? Você fala sobre isso já? Conversando hoje sobre reposição hormonal com o doutor Francisco Saracusa Júnior. Seu pai também é médico? Não. Não? Eu também é Francisco Saracusa. Francisco Ferreira Saracusa. Eu e minha irmã somos os primeiros médicos da família. Ah, é? Ai, que joia. Vamos lá, temos já perguntas na tela, mas eu deixei uma aqui no ar, né? Doutor, existe alguma reposição hormonal melhor que outra? Algum método de reposição melhor? O método que mais tem estudos e que a gente vê mais efetividade são os implantes subcutâneos. Na verdade, os implantes foram o primeiro método a ser desenvolvido exclusivamente para as mulheres, desde 1937. 1937, às vezes a gente acha que é algo tão novo, né? Já tem quase 100 anos. No Brasil existe há quase 40 anos esse método e a gente usa também nos homens. É o método mais eficaz porque ele é muito cômodo. Então você vai ficar 6 meses, às vezes 1 ano, sem precisar se preocupar com os hormônios. E os efeitos colaterais são muito menores nesse método do que nos outros, nos gels, nas injeções, por exemplo. Quando a pessoa passa o gel, ela vai passar diariamente. Isso. Não seria mais fácil para controlar a quantidade? Às vezes eu tenho o implante hormonal intradérmico e às vezes uma amiga ou outra fala assim, nossa, mas e aí? É muita quantidade de uma vez só? Como é que isso é dosado? Como é que isso vai sendo absorvido pelo corpo, né? E as pessoas sempre questionam isso que eu estou questionando aqui. O gelzinho não é melhor porque tem um controle diário que você passa todos os dias? Na verdade não, porque tudo que você passa na pele você não absorve 100%. Então você perde até 90% daquela dosagem. Só que é até 90%. Quanto a gente não sabe. O implante não. O implante ele foi feito e a tecnologia dele permite que seja liberado diariamente uma quantidade só. Tá, perfeito. Aqui, ó, Maria Vitória Ferraz. Faço reposição hormonal desde 48 anos. Hoje eu estou com 57. Ainda faço. Devo parar de fazer? Se parar, vai voltar a ter os sintomas antes então é para fazer o resto da vida? Reposição é para o resto da vida. Ok. Eu faço, por exemplo, reposição hormonal intradérmica para os sintomas do climatério da menopausa. Mas eu, por exemplo, que não deixa de ser uma reposição hormonal, faço uma reposição hormonal para tireoide, que é aquele Sintroid que eu tomo, ou Puran, Eutirox, o que você toma aí, não deixa de ser uma reposição hormonal. Sim. Esse remedinho que a gente toma em jejum todo dia de manhã é um hormônio, só que é o hormônio da tireoide. E vai ser pro resto da vida. E pro resto da vida. Yara Edinho, eu tenho 49 anos, mas tomo remédios neurológicos. Como fazer reposição hormonal? Tomo sertralina e duloxetina. Estou no climatério. A reposição hormonal continua sendo do mesmo jeito. Não interfere? Não interfere. Às vezes você consegue colocar, além da reposição hormonal, algumas outras substâncias que melhoram o humor. Às vezes a ansiedade, às vezes a tristeza. E aí consegue até diminuir as medicações. Só que isso tem que avaliar em consulta. Então, essas medicações não contraindicam o uso, pelo contrário. Até ajudaria no tratamento. Olha que joia. Josias Lopes, sobre os fisiculturistas que tomam anabolizantes, isso desregula o eixo hormonal? Sim, porque nada mais é do que um excesso de hormônio, tá? O eixo hormonal desse cara, dessa mulher no caso, vai ficar super inibido. E aí, pelo excesso do hormônio, começa a ter os problemas. Problemas cardiovasculares, problemas neurológicos, a pessoa fica muito agressiva. Mas o uso de anabolizante, no geral, não causa câncer, mas causa outros problemas, renais, cardíacos e neurológicos. E sim, o eixo fica totalmente prejudicado.
esse cara talvez vai ter que fazer reposição hormonal numa dose baixa pro resto da vida, se ele parar de usar os esteroides. Porque é como se os hormônios estivessem entendendo que não precisam mais produzir, trabalhar, porque ele já tem muito. Isso mesmo. Quando você faz uma reposição, o seu corpo entende isso, que ele não precisa produzir porque você está repondo. Só que isso é uma reposição dentro do fisiológico. Os fisiculturistas usam em doses extremamente altas, mesmo sem a Então, necessidade. para eles é pior ainda. É pior ainda. Então, voltando àquele assunto de um rapaz, é bom porque assim, eu tenho muitas telespectadoras da minha idade e provavelmente já tem filhos aí por volta dos 30. Você falou de rapazes com 30 anos. E às vezes eles são tentados a uma reposição hormonal. Se eles fazem essa reposição hormonal, por exemplo, para ter mais pique de disposição, porque o mundo hoje está assim, exigindo cada vez mais das pessoas, Sim. que eu também não sei se estamos no caminho certo, tenho lá minhas dúvidas, porque eu acho que a gente está querendo super-homens, super-heróis o tempo todo. Aí eles são pressionados por isso, para estarem mais dispostos, com mais vontade de trabalhar, de fazer, de acontecer, sangue nos olhos, né, como a gente fala. E querem ficar sarados, fortes, bonitos. Aí começam a repor hormônio com 30 anos, pensando em tudo isso. O corpo não vai entender que, como eles estão ali com um nível bom, eles vão ficar mais lentos e eles vão precisar dessa reposição pro resto da vida? Na verdade, o fato de você já iniciar um hormônio independente da idade, o seu corpo entende que não precisa produzir naquele momento. Então vai precisar pro resto da vida. Vai. Se é uma for- decisão importantíssima que a pessoa tem que tomar. Exatamente. Por isso que é reposição. Começou, não vai mais parar. Porque se a pessoa parar, ela vai voltar a ter os sintomas que tinha. Ó, importante, precisa ser falado, precisa de orientação e precisa ser pensado. Sim. Né? Você quer... É mais ou menos como... Eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver, mas me lembrei das facetas de dente, né? As pessoas colocando dente. Vai ficar lá pro resto da vida. E se cair, vai ter que fazer de novo, né? Ou quem pôs prótese vai trocar a prótese, depois vai colocar de novo, ou então vai tirar e vai ganhar uma nova cicatriz ali, porque talvez precise refazer essa história. Se enjoar do dente, vai ter que ficar sem dente, não tem o que fazer. Ainda mais quem desgastou tudo, né? Exatamente. Ficou só com os cotoquinhos. Então, tudo na vida tem perdas e ganhos, a gente Exato. tem que sempre analisar bem. Quais sintomas uma pessoa pode ter com o eixo hormonal desregulado? A fadiga, a libido prejudicada, o humor muito estressado. Eu vi um vídeo seu no Instagram tão divertido. Vixe. Se desse para mostrar, queria até mostrar, mas você fala sobre isso, até dos homens, né, que estão com tudo isso, fadiga, mau humor, cansaço, sem memória. libido, memória fraca. Sim. Porque isso daí nada mais é, o eixo desregulado é a deficiência hormonal. E isso está cada vez mais comum. Então todo mundo, se você for parar para analisar, tem um pouco de sintomas. Só que por isso você tem que individualizar o tratamento. Então assim, libido, cansaço, fadiga, memória ruim, é os sintomas mais comuns. Não, tá todo mundo desse jeito, porque esse mundão que tá exigindo da gente Tudo louco. uma super força, né? Algo extraordinário, faz com que a gente se sinta mesmo, nossa, não tô dando conta, porque é o tempo inteiro a gente muito sugado. Mas o que eu acho importante, que a gente já comentou aqui, é você realmente pensar, será que eu quero? Eu vou fazer para sempre? Será que eu vou fazer a minha parte? Porque não é milagre, não adianta querer fazer uma reposição hormonal se você não se comprometer em se alimentar bem, fazer exercício físico, Exato. dormir um sono de qualidade, ter momentos de lazer e de descanso, cuidar da sua cabeça, né? É um conjunto. Sim, e tem que pensar também se quer ter filhos. Porque se estiver fazendo uma reposição hormonal, não deve ter filhos. Ó, A mulher não pode engravidar usando hormônio. E o homem tem a fertilidade diminuída no momento que está fazendo a reposição. Então, se o homem quer ter filho daqui 2 meses, por exemplo, não deve iniciar um tratamento hormonal. bom, se o homem ainda não teve filho e quer ter filho, eu acho que não deve começar mesmo o tratamento Não deve até começar. ter filho. Porque a fertilidade diminui, então vai ter muito mais dificuldade de engravidar. Isso tem que levar em consideração. Muito bem. Queda de cabelo, a Márcia Maria está perguntando, também pode acontecer, né? Pode, principalmente por excesso da dose. Você falou dos implantes que você usa. O implante é o que menos tem incidência de queda de cabelo, porque ele é o que menos tem flutuação do nível. Ele é uma liberação controlada. Então, independente
se está chovendo, se está sol, vai sair aquela quantidade de hormônio. Agora pode variar também de mulher para mulher, né? Eu não tenho nenhum problema de queda de cabelo, nem de acne, a não ser quando eu tive Covid, que eu perdi muito cabelo, mas graças a Deus já voltou. Mas tem mulheres que têm já uma tendência à perda de cabelo e com muita incidência de acne, né? Isso, só que também tudo vai depender do que ela está se alimentando, porque se ela tiver com uma alimentação gordurosa, vai ter queda de cabelo e vai ter acne. Só que não é só o hormônio que causou isso, foi a alimentação. Então, por isso que é uma reposição, porque não é em excesso. Se for em excesso, vai ter todos os efeitos colaterais. A mulher vai ficar careca e vai culpar o hormônio. Só que, na verdade, foi o excesso, foi mal indicado. Nada funciona sozinho, a gente tem que fazer a nossa parte. Tá na moda agora aquelas injeçõezinhas, né, que as pessoas estão tomando para ficarem mais magras. Aí tem gente que fala assim, nossa, eu passei tão mal. Aí outro dia eu ouvi alguém falando, mas você deve estar comendo um monte de besteira, porque para passar tão mal assim deve ter uma ingesta grande de carboidrato, né? Carboidratos e doces, porque essas canetas elas tiram o apetite, mas aumenta o apetite por alimentos palatáveis, como doce. Então se você se entupir de doce, vai ter mais enjoo ainda. Aí culpa o remédio. Boa. Ana Garcia quer saber, boa tarde, se no caso acontecer de estar com falta de hormônio, pode causar depressão e ansiedade? Pode. 75% das mulheres na menopausa têm sintomas depressivos ou sintomas de ansiedade pela falta do hormônio. Vocês sabem que eu descobri que eu tinha hipotiroidismo por conta de sintomas muito parecidos com depressão. Exato. Eu falei, gente, mas eu não tô com nada, nenhum problema. Por que eu tô tão triste? Por que eu quero só chorar? Eu saía, na época eu trabalhava num lugar, ia pra minha casa dar uma dormidinha à tarde, porque eu não conseguia ficar acordada. Eu falei, caramba, quem é essa? Fui descobrir, eu tava com hipotiroidismo. Então é falta de hormônio também da tireoide, mas também causa esse mesmo sintoma, né? Os hormônios sexuais ou da tireoide causam sintomas depressivos. E muita gente trata a depressão, às vezes é a falta do hormônio. Olha que coisa. Vamos lá, próximo. Fazer reposição de testosterona influencia na libido ou são coisas diferentes? Influencia para mais. Influencia para mais, mas eu gostei de uma coisa que você falou, que agora já tem estudos que mostram que libido está muito mais relacionada à cabeça, né? Exatamente. A minha mãe fala isso, às vezes a gente brinca, né? E fala, mas nessa idade, ela fala, gente, é a cabeça, é a cabeça. E realmente é, né? Então, a gente tem que cuidar aqui da nossa cabeça. Tem homens que têm nível de testosterona muito alta e não tem libido. E o contrário também é verdade. Testosterona extremamente baixa e dando piruleta. Ó, viu? Vou aprender com quem sabe, né? Muito obrigada, doutor. Queria um recadinho final, então, sobre esse assunto. O que a gente pode concluir aí sobre reposição hormonal para os homens e para as mulheres? Obrigado pelo convite, tá? É um prazer estar aqui de novo. E o recado é, se você tem algum desses sintomas, procure um profissional adequado, porque não é qualquer profissional que vai estar apto a fazer esse tipo de tratamento, porque a gente sabe que o excesso faz mal e a falta também. Então, se você tem sintomas, tá? Você precisa de tratamento. Procure um profissional que vai te auxiliar nisso e vai mudar a sua qualidade de vida. E precisa fazer exames antes de começar esse tratamento, né? Exatamente. Não adianta sair pegando aí na esquina, achando que vai dar certo, vai dar tudo errado. Muito bem. Dr. Francisco Saracuza Júnior, médico especialista em medicina integrativa. Ele está no Instagram como dr.saracuza e o telefone é o 119 7839-8545. 119-7839-8545. Muito obrigada, uma ótima tarde. E até a próxima, viu?